Eu postei alguns vídeos para vocês falando de lei de Gauss, né? Aí eu peguei ali uma carguinha pontual, tem um campo elétrico radial, né? Vou rapidamente colocar aqui, isso aqui seria minhas linhas de campo elétrico. Aí eu posso fazer uma superfície gaussiana que vai confinar essa carga, e eu posso usar, então, a minha lei de Gauss, que diz que a integral dessas linhas de campo elétrico através de um elemento de superfície dA, né, que seria o quê? Um pedacinho dessa superfície, um vetor dA, né, que ele tem módulo igual à área desse pedacinho, digamos assim, né. A quantidade de linhas que cruzam essa superfície está relacionada com a quantidade de cargas dentro dela, né. Então, aqui eu tenho que é a minha carga interna, e eu acho que é dividido por ε0, né? É isso, uma coisa desse tipo, né? Então, nós vimos que se nós aplicarmos aqui, aliás, aqui é carga, sim, sim, sim. Né? Nós vimos que na forma diferencial, né, aplicando o teorema da divergência, a gente consegue chegar numa equação desse tipo, né, que vai me dizer que o divergente desse campo elétrico vai ser ρ sobre ε0. Essa aqui, então, é uma das 4 equações de Maxwell na forma diferencial, que é a forma mais usual de vê-las, não que tanto faz nós utilizarmos ela na forma integral ou diferencial, né? Mas, então, essa aqui seria uma das 4 equações de Maxwell que estamos discutindo. A outra equação que seria o divergente aplicar a lei de Gauss, né, ao campo magnético, né, nós temos B escalar dA, agora já considerando um pequeno ímã, aqui assim, norte, sul, né, estou fechando ele numa superfície S também. Essa aplicação nós discutimos nesse vídeo que eu postei para vocês fizeram um resumo da atividade, dizendo que, como não existe um monopolo magnético, eu nunca consigo ter uma carga isolada magnética, eu sempre tenho os polos norte e sul, né? Isso, de fato, se deve... a nossa fonte de um campo magnético é uma carga em movimento, uma corrente, né? Então, eu não tenho... embora eu possua carga positiva elétrica, né? Eu não possuo polos magnéticos separados, né? Então, todas as linhas de campo que saem da superfície pelo polo norte vão entrar de volta pelo polo sul, de tal forma que a divergência disso aqui integrada sobre esse volume vai dar 0, né? Então, resumindo a história, se vocês acabaram de ver nesses vídeos que eu disponibilizei, divergente de B é igual a 0, né? Então isso reflete a não existência do monopolo magnético. Vocês fiquem à vontade para fazer qualquer comentário, qualquer pergunta a qualquer momento, tá? Podem me interromper absolutamente no meio de qualquer explicação. É muito bem-vinda qualquer participação de vocês, tá? Então, essas duas coisas nós acabamos de ver, né? E aí, então, por isso que eu perguntei para vocês sobre o laboratório 4, né? Porque eu passei uma atividade relacionada à lei de Lenz, mas aqui nós temos essas duas equações derivaram da lei de Gauss, né? Lei de Gauss. Aí nós temos também, tá? Nós temos também a lei de Faraday-Lenz. Vamos colocar aqui. Lei de Faraday-Lenz. Que está relacionada com... Deixa eu corrigir aqui. Lenz. Que ela está relacionada com a variação do fluxo magnético, né, gerar uma força eletromotriz induzida, que por sua vez gera uma corrente, né, são cargas em movimento. Isso tudo vocês viram em Física 3, né, viram em detalhes, então eu vou lembrar vocês aqui, vou lembrar por cima vocês aqui da lei de Lenz. Vamos considerar um ímã, certo? Polo norte aqui, polo sul aqui. Esse ímã, então, ele tem linhas de campo magnético que saem do polo norte, né?
e entram no Polo Sul. Não vou desenhar dando toda a volta aqui, que as minhas habilidades com essa canetinha são bastante limitadas, tá? Então, nós temos esse ímã com essas linhas de campo, e vamos supor que nós vamos deslocar esse ímã com uma certa velocidade, tá? Vamos deslocar esse ímã em direção a uma espira, a um fio aqui, uma espira fechada, digamos assim, né, metálica, tá? Então, quando eu movimento, quando eu aproximo esse ímã dessa superfície, quanto mais próximo o ímã estiver da superfície, maior vai ser a quantidade de linhas de campo que vão estar entrando, vão estar atravessando essa superfície, né? Porque se eu vou desenhar aqui uma pontinha do ímã, né? Próximo ao ímã, as linhas são mais ou menos paralelas, e à medida que eu me afasto, ela vai curvando, né? Então, se a minha espira, vou desenhar de outra cor aqui, assim, se a minha espira está aqui assim, se ela tem esse tamanho, ó, e está aqui assim, essa linha não está entrando, né? Está saindo. Agora, se eu aproximo a minha espira, se ela está aqui assim, algumas linhas que não estavam cruzando a espira estão agora cruzando ela. Vocês conseguem entender essa ideia? Ficou clara a ideia para vocês? Tá, então, à medida que eu aproximo esse ímã dessa espira, eu estou variando o número de linhas de campo, vamos dizer assim, é uma forma de pensar. Estou variando o número de linhas de campo que entram nessa espira, tá? E com isso eu estou variando o fluxo magnético, tá? Aí vale lembrar o que seria o fluxo magnético, tá? Eu vou escrever a lei de Lenz aqui. Aliás, vou escrever o fluxo magnético primeiro, tá? Fluxo magnético, ele vai ser a letra φ, só um pouquinho. Então, φb vai ser igual à integral de superfície de B escalar dA, né? E no nosso caso, essa superfície, tá? Essa superfície é a área, digamos assim, confinada por essa espira, né? Então, aqui, essa área aqui é a minha superfície S, tá? Eu posso dividir ela em vários pedacinhos, né? Cada pedacinho eu posso ter um vetor dA, que é ortogonal a essa superfície, né? Tá? Então, eu estou fazendo o produto escalar de B e dA. Então, se eu tenho um campo magnético aqui assim, saindo nesse ponto com um certo ângulo, né? B escalar dA vai ser módulo de B, módulo de dA, cosseno de θ, né? Onde θ é esse ângulo aqui, entre B e dA. Então, isso é o fluxo. Uma maneira, assim, qualitativa de pensar nele é que nós estamos, de certa forma, contando e somando o número de linhas que estão atravessando essa superfície, né? Quanto mais linhas atravessam, maior é o fluxo, né? E se o número de linhas está aumentando à medida que o tempo passa, esse fluxo está aumentando, né? Se ela está diminuindo, esse fluxo é negativo, porque a cada instante de tempo eu tenho uma menor quantidade de campo magnético atravessando essa superfície, né? Então, essa ideia de fluxo de um campo vetorial através de uma superfície é a mesma ideia que nós utilizamos aqui na lei de Gauss, tá? Só que aqui era uma superfície esférica que englobava essa carga, né, Q dentro dela. Agora não, agora nós temos esse loop aqui assim, parecido com a ideia do loop amperiano, por exemplo, tá? Só que aqui é um loop real, é um fio que está fechado numa espira, né? E ele confina uma certa área. Então, a lei de Faraday-Lenz ela vai relacionar a variação desse fluxo com o surgimento de uma força eletromotriz induzida, ou seja, uma diferença de potencial que vai acabar fazendo com que as cargas se movimentem. Tá? Eu vou passar para um próximo quadro aqui assim. Vou desenhar rapidamente a nossa figura aqui de novo. Tá? Eu vou fazer o meu ímã aqui assim. Norte, sul, a minha velocidade está nesse sentido, se aproximando, tá? Tenho as minhas linhas de campo aqui assim, linhas do campo B, e tenho a minha espira aqui assim, tá? Então, o que a lei de Lenz diz, né, só um segundinho aqui, é que a integral de caminho, vou chamar esse caminho de L, tá? A integral de caminho fechado
de B escalar dl, tá, vai ser igual a menos a variação temporal desse fluxo magnético, dφb dt. Tá? Bom, e agora, o que é esse caminho fechado L? Alguém me ajuda aí, o que é esse caminho fechado L? É o perímetro da espira. O perímetro da, exatamente, o perímetro da espira. Então, esse L é esse caminho, nós vamos circular a espira. B vai ser essa quantidade de linhas que... Ah, me desculpe, eu cometi um grande erro aqui, ó. Tá? Olha só. Aqui a integral de circulação do campo elétrico. Tá? Porque o que vai acontecer? À medida que esse B, que o fluxo de B varia nessa espira, surge uma força eletromotriz induzida na espira, tá? Isso, com essa força eletromotriz, tem diferença de potencial, tem um campo elétrico, né? Então, esse campo elétrico vai estar sempre tangente a essa, vai estar circulando, né, essa espira, tá? Então, me desculpem, aqui é EDL. Então, eu relaciono campo elétrico com fluxo magnético, tá? Então, DL seria é muito parecido nesse momento com a lei de Ampère, né? DL seria um vetorzinho aqui de circulação que nós vamos integrar ao longo desse caminho L, tá? Então, o que Faraday verificou experimentalmente foi que existia essa relação entre a força eletromotriz induzida e a variação de fluxo magnético. Se vocês lembrarem dos experimentos que nós fizemos vocês fizeram em Física 3, enquanto o ímã está se movimentando, o ponteiro do multímetro mexe, né? Se tu está movendo o ímã, quando tu para de mover, o ponteiro vai a zero. Por quê? Porque só existe campo elétrico enquanto existir variação no fluxo magnético. Isso, vocês se recordam disso? Em algum neurônio distante, aí você... ótimo, beleza. Então, aí nós podemos aqui, assim, pegar essa expressão, tá? Nós podemos pegar essa expressão aqui, assim, e considerar algumas coisas. Podemos, por exemplo, pegar esse fluxo magnético aqui e reescrever ele pela própria definição dele, que vai ser uma integral de superfície, onde essa superfície é a própria área confinada por essa espira, né? De B escalar dA, como nós vimos ali na página anterior do quadro, tá? E nós podemos também aplicar o teorema de Stokes. Tá? São dois teoremas muito importantes para o eletromagnetismo, para cálculo vetorial em geral, mas para o eletromagnetismo em particular, né? Teorema da divergência e o teorema de Stokes. Tá? O teorema de Stokes, deixa eu escrever ele aqui. O teorema de Stokes vai relacionar, tá, a integral, uma integral de um certo caminho fechado C. Vou chamar uma função vetorial f aqui, tá? Escalar dl. Tomem sempre cuidado, pessoal, o que é vetorial, tem um produto escalar, né? Eu ainda não consegui ver todo o material que vocês me mandaram, mas algumas vezes eu vi a falta do sinalzinho do produto escalar. É muito importante vocês serem cuidadosos com notação vetorial, tá? Muito importante mesmo. Senão, vocês, semestre que vem, eu não lembro se semestre que vem, vocês têm a disciplina de eletromagnetismo, e se vocês não forem bastante cuidadosos na notação, fica bem complicado resolver as contas, tá? Leva muitas vezes a erros, assim, que tem toda uma complexidade para entender a física, aí vocês entendem, vão bem, mas por um detalhe da matemática acaba acontecendo algum problema, né? Então, aqui, assim, o teorema de Stokes diz que a integral de circulação de caminho fechado de f dl é igual à integral de superfície, tá, do rotacional dessa mesma função vetorial f, tá, escalar dA. Bom, o que seria essa superfície S? Seria exatamente a superfície confinada, uma superfície confinada por esse contorno C, certo? Notem que isso é uma propriedade matemática geral para cálculo vetorial, tá?
Independente do significado físico desse vetor, dessa função vetorial f, isso aqui sempre vale. E é muito interessante, por quê? Porque nos vincula, nos relaciona uma integral de caminho com uma integral de superfície, certo? Então, nós vamos aplicar esse teorema de Stokes na lei de Lenz, aqui na lei de Faraday-Lenz. Antes de eu aplicar o teorema, só uma coisinha, né? A lei de Faraday não tem esse sinal, a lei de Lenz que coloca esse sinal aqui assim, tá? Esse sinal, ele diz que a força eletromotriz induzida, ela tem um sentido tal que ela vai gerar um campo magnético que se opõe à variação do fluxo, tá? Depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso aqui. Voltando, então, para a aplicação do teorema de Stokes, nós temos aqui, então, que essa integral de E escalar dl, de caminho fechado, ela vai virar, então, né, uma integral de superfície do rotacional de E, tá? Rotacional de E, escalar dA. Então, dA é um elemento de área dessa superfície, né, como vocês já viram na lei de Gauss. Tá? Então, nós temos rotacional de E dA vai ser igual a menos, vou deixar agora esse ddt reservado aqui para nós, vou botar entre parênteses aqui, não precisa de parênteses aqui, de colchetes. Vou colocar aqui, ó, o nosso fluxo escrito dessa forma, ó, ddt da integral de superfície também, de B escalar dA. Tá? Então, quando vocês observarem essa expressão, notem que nós estamos integrando sobre a mesma superfície, então em cada ponto esse vetor dA é o mesmo vetor que esse, porque essa integral é a mesma nos dois lados da igualdade, então essa igualdade ela tem que valer para todos os pontos dessa superfície, né? Por isso, então, nós podemos generalizar esse resultado, né, dizendo que, aliás, antes de tirar a integral, vamos fazer uma coisa aqui assim, ó, isso aqui é igual a menos a integral de... Essa derivada que é total fora da integral, né, quando eu passo para dentro da integral, eu escrevo ela com uma notação de derivada parcial, né? Não tem nenhum professor de matemática que não escutem essas coisas aí, né? Tem toda uma explicação profunda que vocês viram em cálculo para isso, tá? Então, nós temos isso aqui, ó. Eu vou colocar essa derivada, porque esse dA é constante em cada ponto aqui, né, digamos assim. Então, essa derivada vai acabar atuando só sobre B. Então, nós temos que a integral sobre S do rotacional de E escalar dA é igual a menos a integral sobre S de del B del T escalar dA. Aí eu volto àquela afirmação que, como a integral é a mesma, o dA é o mesmo, né? Isso me permite pensar que ela tem que ser válida em todos os pontos da superfície, né? Então, finalmente, nós chegamos numa expressão que diz que o rotacional do campo elétrico será igual a menos a derivada temporal do campo magnético. E assim, aplicando essa identidade aqui, esse teorema de Stokes, nós chegamos aqui à terceira equação de Maxwell que nós estamos vendo hoje, né? Eu numerei antes elas com 1 e 2, né? Então nós temos aqui mais uma equação de Maxwell que nos diz que o rotacional de E, né, ele está associado a eu posso pensar, inclusive, que a variação de B gera E, por exemplo, tá? Eu tenho certeza que, se vocês dando uma revisadinha, peguem ali um livro de Física 3, deem uma olhadinha, ou qualquer resumo que vocês acharem sobre cálculo vetorial na internet, aí, já vai ajudar a trazer esses conceitos, né, de volta, porque vocês, a essa altura do campeonato, já sabem que matemática e física não é que nem andar de bicicleta, né? Que a gente aprende uma vez e o resto da vida consegue, né? Então, de vez em quando requer uma revisão, uma análise, ainda mais depois dessa parada, essa loucura toda de pandemia aí, né? Então, só para lembrar vocês aqui, ó, o rotacional, né?
rotacional, que ele é como se fosse um produto vetorial, né? Ele é um produto vetorial, de fato, né? Porque esse cara, o Nabla, né? O Nabla... Opa, deixa eu desfazer aqui. Esse cara vai acabar sendo isso aqui, ó. Eu vou usar os versores I, J e K, poderia ser X chapéu, Y chapéu e Z chapéu, né? Os versores são vetores unitários apontando na direção dos eixos X, Y e Z, respectivamente, né? Então, o meu Nabla, ele é o meu operador vetorial Nabla, ele é del X na direção I, mais del Y na direção J, mais del Z na direção K, né? E aqui embaixo eu vou colocar as componentes X, Y e Z do meu vetor, né? EX, EY e EZ. Aí, para calcular esse cara da forma aberta que a gente fala, explicitando todos os termos, vocês fazem aquele truquezinho de repetir uma coluna aqui, repetir outra coluna aqui, pegar as diagonais principais, diagonais secundárias, achar o determinante, né? Então, aí vocês chegam, digamos, na expressão do que é o rotacional, tá? E o divergente, né? O divergente, vocês estavam discutindo isso na lei de Gauss. Divergente de F vai ser igual a del Fx del X mais del Fy del Y mais del Fz del Z, né? Porque eu tenho dois vetores, né? E aí, quando eu tenho esses vetores, deixa eu avançar mais um quadro aqui. Eu tenho dois vetores, né? Por exemplo, quando eu faço o produto escalar aqui, A escalar B, né? Então, eu tenho isso aqui é igual a AX na direção I mais AY na direção J, né? Mais AZ. Se alguém tiver uma pergunta, pode fazer, tá? Estou ouvindo um microfone aberto. Ayana, eu queria só voltar rapidinho para eu terminar de copiar uma coisa. Ah, claro que sim, me desculpe. Tranquilo. Fiquem à vontade, interromper. Conseguiu copiar, Ayana? Sim, obrigada. Tá. Então, aqui, né, eu tenho a X na direção I, a Y na direção J, a Z na direção K, tá? Isso aí vezes, né, BX na direção I, mais BY, X, Y, Z são índices de B, isso é a componente X do vetor A, componente Y do vetor A, componente Z do vetor A. E mesma coisa para o vetor B aqui, assim, né, mais BZ na direção K, por exemplo. Então, eu tenho o produto desses dois vetores, né? Aí, se vocês podem fazer isso como uma multiplicação comum, né? Vocês podem fazer aqui, ó, AX, eu posso fazer esse termo, deixa eu mudar de cor aqui, eu posso fazer esse termo vezes esse, né? Mais esse termo vezes esse, mais esse termo vezes esse, né? E repetir a mesma coisa para os outros. Mas o que vai acontecer aqui? Né? O que vai acontecer aqui? Eu vou ter... Deixa eu botar um pouco mais para baixo aqui para essas flechinhas. Eu vou ter aqui, né, AX, BX, aí eu vou ter o produto escalar de I por I, né, mais AY, BY, produto escalar de I com J, tá, mais AZ, BZ, produto escalar de I com K. Tá? E agora eu pergunto para vocês quanto vale o produto escalar I escalar I? Quem lembra aí? Produto... Oi? Não é 1? É 1, né? E por que é 1? Por causa do cosseno entre os vetores? Certo, né? Produto escalar vai ser o módulo de I, que é 1. Esses três vetores, né? Esses três vetores unitários aí, o que eles são, né? Nós temos os eixos aqui, vamos dizer aqui, X, Y e Z, tá? Aí nós temos que o meu vetor I,
ele é um vetorzinho em cima do eixo X, né, cujo módulo dele é 1, tá? O meu vetor J, ele é um vetorzinho em cima do eixo Y, cujo módulo é 1, né? E o meu vetor K, ele estaria aqui assim, né? Esse aqui é o meu vetor K, também em cima do eixo Z, que tem módulo igual a 1, tá? Então, quando eu faço produto vetorial, eu estou pegando o módulo de um vetor vezes o módulo do outro vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles, né? E eles são todos ortogonais entre si, né? Todos, quaisquer dois têm um ângulo de 90 graus entre si. Então, isso aqui acaba sendo 1 vezes 1 vezes o cosseno de 0, tá? Que vai ser 1, né? Tá? Isso aqui, em contrapartida, vai ser cosseno de 90 graus, né? Vai ser 1 vezes 1 vezes cosseno de π sobre 2, ou de 90, como vocês preferirem. Isso aqui vai ser 0, né? Isso aqui vai ser 0. Outra forma de vocês pensarem isso é que o produto escalar entre dois vetores, tá? Se aqui eu tenho um vetor A e aqui eu tenho um vetor B, o produto escalar deles, ele está medindo a projeção de um vetor no outro, tá? Então, nós podemos pegar uma linha, puxar aqui assim, ó. Esse cara aqui assim, ó, vai ser o A escalar B, na direção de B, tá? Na direção de B, eu também poderia fazer aqui, deixa eu pegar preto de novo, eu poderia também fazer aqui, opa, não vai me dar espaço aqui, deixa eu pegar aqui, ó, vou botar mais para cá. Poderia fazer também os mesmos dois vetores aqui, A e B, tá? Eu poderia representar ele também como sendo, eu vou, deixa eu ver aqui, eu vou estender esse cara aqui assim, eu vou puxar uma linha ortogonal, aqui eu puxei 90 graus, né? Como é que eu vou desenhar isso aqui? Uma linha ortogonal, essa aqui vai parecer isso aqui. B escalar A. Pois é, eu estou meio confuso aqui, tá? Não ficou bom, não ficou em escala, não vamos comparar direito ali. Mas, basicamente, tá, quando a gente faz o produto escalar, a gente está pegando a projeção de um vetor na direção de outro, tá? E se eu tenho 90 graus entre os dois vetores, né, se esse ângulo aqui é reto, a projeção de A em B vai ser 0, né? A sombra dele aqui assim vai ser 0, né? Tá? Então não tem projeção. Então é uma forma de vocês pensarem no significado geométrico do produto vetorial, a projeção de um vetor na direção de outro, tá? Então quando é 90 graus, essa projeção vai ser nula, eles são ortogonais, justamente isso que significa serem ortogonais, um não tem componente no outro, né? Por isso que nós temos os 3 eixos ortogonais, 3 coordenadas independentes, tá? Então, o que acaba acontecendo aqui é que só sobra produto escalar do mesmo vetor, né? I vezes I, J vezes J, K vezes K. Então, no final das contas aqui, ó, se vocês fizerem essa conta, vai dar 9 termos. Desses 9 termos vão sobreviver só 3, né? E os 3 termos que vão sobreviver vão ser os que possuem mesmos índices, porque daí nós temos a multiplicação dos mesmos versores, né? Os mesmos I vezes I, né? Então eu tenho AX vezes BX, I vezes I é 1, né? Mais AY vezes BY, mais AZ vezes BZ, tá? Então aqui nós temos, digamos assim, passo a passo, o que seria o produto escalar, tá? Então, quando eu tenho o divergente de um certo vetor, é um produto escalar entre nabla e f. Então, vocês podem aplicar a mesma ideia matemática, né? Eu vou ter, aqui eu teria, né, I del x mais J del y mais K del z vezes fx na direção I, fy na direção J. Então, os termos cruzados vão zerar, porque só vai sobreviver o que é I com I, J com J e K com K, né? Então, no final das contas, o que sobra aqui, ó? Del fx, del x, né? Mais del fy, del y, mais del fz,
del Z. Né? Os termos cruzados, derivada de fx em relação a y e a z, eles morrem por esse produto escalar de versores que são ortogonais. Tá? Ficou claro para vocês isso? Alguma dúvida antes que eu prossiga? Não, tudo certo. Ficou ótimo, professor. Obrigado. Tá, vou continuar aqui, então. Depois vocês podem dar uma revisada. Vale a pena dar uma revisada nesse básico de cálculo vetorial, que é um ferramental que vai de suma importância de vocês daqui para frente no curso, em diversas disciplinas. Tá? Então, nós estávamos discutindo essa equação de Maxwell, né? Aí eu entrei um pouquinho nessa questão vetorial com vocês. E deixa eu ver aqui o nosso próximo ponto, então. Deixa eu pegar rapidinho a lei de Ampère, também já tem um vídeo que vocês assistiram sobre a lei de Ampère, né? Para chegar na nossa quarta equação de Maxwell. Eu ouvi um microfone abrindo aí, se alguém quiser falar, por favor, fique à vontade, tá? Então, nossa lei de Ampère, nós temos um certo fio aqui, percorrido por uma corrente I, né? E a ideia aqui é a seguinte, a lei de Ampère, eu vou escrever ela aqui, né? Integral de caminho fechado sobre um certo caminho L, da espira amperiana, que eu já vou representar ela ali. Integral de circulação de B escalar dl vai ser igual a μ0 vezes uma certa corrente que estiver contida, né, dentro, eu vou chamar isso aqui de I-circ, eu acho que eu chamei. I-circ, que é a corrente circulada por esse loop amperiano. Né? Então, aqui, deixa eu traçar esse loop amperiano. Vou fazer um círculo aqui assim, tá? Aí, bom, esse círculo, a princípio, ele está passando por trás do fio aqui, né? Está em perspectiva. A coisa complica um pouquinho aqui. Tá? Mas eu tenho o fio passando. Se nós olharmos isso aqui de cima, né? Nós temos isso aqui e isso aqui, né? Tá? Aí, regra da mão direita, né? Vocês estão vendo uma miniatura do meu vídeo, é isso? Você vê minha mão aqui, né? Então, tem aquela história da regra da mão direita, a corrente está entrando no fio, o dedão alinha com... Tem umas 3, 4 regras da mão direita diferentes, né? Nesse caso aqui, para determinar o sentido que B circula o fio que passa a corrente I, né? Então, eu tenho a corrente I, alinho o meu dedão com a corrente I, o sentido aqui que meus dedos fecham, digamos, na mão, é o sentido de circulação desse B ao redor desse loop amperiano. Né? Então, eu posso traçar aqui assim, esse campo B. Tá? Nesse caso, acho que seria aqui assim. E o meu DL também, em cada ponto, note que B vai ser tangente sempre a esse loop amperiano, né? Esse loop ele é virtual, né? Não existe nada físico ali, diferente da lei de Lenz, que tinha um fio ali assim, né? Tá? E em cada ponto, tanto B quanto DL serão tangentes à circunferência, né? De tal forma que, novamente, esse produto escalar entre eles vai ser igual a 1, né? Tá? Desculpa, igual a 1, não, o ângulo igual a 0, cosseno, então, de 0 é 1, eles são paralelos, né? E eu vou poder tirar esse B da integral aqui, né? Posso, se eu quiser, por exemplo, calcular esse campo magnético, eu sei que ele vai ser constante, porque ele depende do raio, e o raio dessa espira é constante, é uma escolha conveniente, né? Escolhemos essa geometria justamente por isso, por B ser constante ao longo de todo o caminho, vai sair da integral, né? Então, fico com essa integral de caminho fechado, posso botar B para fora, esse B escalar dl vai ser... Deixa eu colocar aqui, ó. Isso aqui vai ser B, dl, cosseno de 0, que é 1, né? Vai ser igual a μ0 vezes I, porque a corrente circulada, a gente sabe que aqui dentro só passa essa corrente I, né? Tá? Então, eu já sei que esse lado direito da igualdade é I.
vou concluir aqui porque é rapidinho, só para fechar a nossa linha de raciocínio aqui. Tá? Então, nós chegamos que B sai da integral, porque é uma constante, integral de dl igual a μ0i. A integral de dl sobre L vai ser o próprio caminho, né, que ela faz, que é o perímetro dessa circunferência, né? Então eu tenho que B vezes 2πr, onde R é o raio dessa espira amperiana, é igual a μ0i, e com isso a gente chega, né, nesse B, módulo de B, igual a μ0i dividido por 2πr. Isso está no vídeo que eu mandei para vocês, você já deve ter assistido, né? Tá? Bom, mas o nosso interesse aqui agora é chegar em mais uma equação de Maxwell. Tá? Notem que nós já temos duas equações, temos equações para divergência de B e de E, e temos equação para o rotacional, tá? Para o rotacional de E. Agora eu quero uma equação para o rotacional de B. Tá? E para isso, o que nós vamos fazer é aplicar o teorema de Stokes aqui. Tá? Vamos aplicar o teorema de Stokes, que relaciona, né, uma integral de caminho com uma integral de superfície. Tá? Que está ali no slide anterior. Então, o que eu vou escrever aqui agora, a integral de superfície do rotacional de B, tá? Escalar dA, é igual, tá? Agora vou dar mais uma pequena pausa aqui, e novamente eu quero tentar ter uma integral de superfície em ambos os lados da igualdade, para que eu possa tirar, né, essa integral e escrever uma expressão, né, na forma diferencial, como fizemos para as equações anteriores. Tá? Aí é importante lembrar o seguinte conceito com relação à corrente. Tá? A corrente, né, e ela é igual à integral de superfície da a densidade de corrente escalar dA. Vocês lembram do J, densidade de corrente? Sim. Na física 3, vocês usaram isso aqui, vocês tinham um fio com uma certa área, daí calculava qual era a densidade de corrente, qual era a corrente total, se iria resistir, se iria derreter, coisas desse tipo, assim, né? Inclusive um fusível, quando é feito, ele tem uma certa dimensão tal que a corrente integrada naquela superfície máxima suportável seja um certo valor. A partir daquele valor ele se rompe, né, derrete, com isso ele acaba funcionando como um dispositivo que suporta uma certa corrente máxima, né? Então, esse cara J, ele é unidade de corrente por metro quadrado, tá? Uma densidade de corrente. Logo, quando eu integro essa densidade de corrente sobre uma superfície pela qual essa corrente está passando, né, nós chegamos, então, no I. O I seria a integração desse J, né? Se eu tenho um fio que tem uma certa dimensão e eu sei que está passando uma corrente I, né, essa corrente I vai ser igual à integral de J em cada um desses pontos aqui, assim, vezes dA, né? Eu tenho essa densidade de corrente, que pode ser homogênea ou não, né? Mas aí sai do nosso escopo da discussão aqui nesse momento. Mas então, essa é uma forma, assim, razoavelmente direta que eu tenho de obter desse outro lado da igualdade uma integral sobre a mesma superfície que nós estamos discutindo, né, de J escalar dA. Tá? Novamente, então, nós temos o caso aqui em que ambos os lados, né, estão integrados sobre a mesma superfície. Então, dA e a integral sobre S e o dA são iguais. E com isso a gente vai chegar, né, a princípio, na nossa quarta equação de Maxwell, que vai dizer o seguinte: rotacional de B, tá, é igual a μ0J. Tá? Então, aqui eu vou circular e... E vou escrever assim, ó, 4. Vocês já sabem que a coisa não é bem assim, né? Ela é quase isso, mas não é exatamente isso, tá?
Então, se nós utilizássemos puramente a lei de Ampère para obter a mais uma equação de Maxwell, nós chegaríamos nessa forma, né, que envolve o rotacional de B. Então, vamos escrever aqui, vamos resumir o que nós vimos até agora, as equações de Maxwell, né? Maxwell. Então, nós temos divergente de E igual a densidade de carga dividido por ε0. Nós temos divergente de B igual a 0. Nós temos rotacional de E igual a menos del B del T. E nós temos aqui rotacional de B igual a μ0 J. Tá? Então, isso que nós conseguimos até agora, né? E aí, agora que vai entrar assim, a genialidade do Maxwell no eletromagnetismo, digamos assim, né? Ele foi genial em muitos aspectos, era um físico, foi um pesquisador, um físico, né? Cientista fantástico, né? Mas aqui que agora vai entrar o pulo do gato, o ponto em que rendeu a ele o nome dele nas 4 equações, né? As equações de Maxwell, né? Essa aqui é a lei de Gauss, essa aqui é a lei de Ampère, essa aqui é a lei de Faraday, né? E no fim das contas a gente chama as 4 equações de Maxwell, né? Maxwell ficou interessado em estudar o comportamento dessas equações, considerando uma região longe de fontes porque todas elas nós temos aqui, nós temos os campos, digamos, à esquerda, e nós temos as fontes desses campos à direita da igualdade, né? Então, nós sabemos que uma carga elétrica gera um campo elétrico, né? Nós sabemos que corrente elétrica gera campo magnético, isso nós vimos em magnetostática, em física 3, né? Então, ele quis estudar essas propriedades dessas equações em uma região sem cargas, ou seja, uma região no vácuo, né? Então, vocês imaginem o seguinte, que nós temos aqui, assim, alguma distribuição de cargas aqui, qualquer que seja a geometria, nós temos correntes aqui, assim, correntes elétricas, sei lá com que geometria, né? E essa distribuição de cargas e correntes, aqui, cargas em movimento que acabam gerando correntes, né? Eu não vou desenhar nenhuma forma aqui, mas eu só vou desenhar para vocês que vamos supor que elas estão gerando campos elétrico e magnético, tá? Então, eu tenho uma região do espaço em que eu tenho B, tenho E, mas eu estou afastado das cargas, tá? Então, eu vou considerar aqui assim, ó, essa região, vou fechar ela aqui, tá? Então, notem que, mesmo que eu não contenha, eu estou pensando o seguinte, em algum lugar do universo aqui foram gerados esses campos elétrico e magnético, né? Eu não estou preocupado com a fonte deles, eu quero analisar uma região onde eu não tenho cargas, né, e eu tenho campos. Tá claro essa ideia para vocês? Sim. Tá, então, nessa região, tá, aqui seria uma região sem carga, seria então no vácuo, sem material aqui, seria no vácuo, aqui assim, né? Como é que nós reescrevemos as nossas equações nessa região? Rho é igual a 0, tá? Então essa equação fica assim. J é igual a 0, né? Essa equação fica assim, tá? Então aqui nós temos rotacional de B igual a 0, né? E essa falta de simetria, tá? Essa falta de simetria entre o que nós observamos, se vocês observarem as duas equações da divergência, né? Divergente de E igual a 0, divergente de B igual a 0, né? Ok, beleza, tem um comportamento similar. Agora, quando a gente vai para o rotacional, a gente vê que... Deixa eu apagar aqui para ter espaço. A gente vê que o rotacional de E é igual à variação do campo magnético, né? Menos del B, del T. Porém,
seguindo essas equações, nós vemos que o rotacional de B é igual a zero, né? Então, notem que aqui eu não tenho... aqui eu observo uma simetria, tá? Aqui eu observo uma simetria, mas aqui eu não observo uma simetria, né? Isso chamou a atenção do Maxwell, né? Que ele disse, pô, mas tem alguma coisa estranha aqui, por que né, ele esperaria, né, que dado a relação entre E e B e a similaridade em várias situações, ele resolveu investigar essa questão da não similaridade, né? E ele acabou descobrindo ou modelando o que a gente conhece atualmente como uma corrente, quer dizer, foi a nomenclatura da época, né? Foi chamada a tal da corrente de deslocamento, né? Vocês discutiram em Física 3 a corrente de deslocamento? Eu não me lembro, prof. Tá, então, bom, independente se discutiram ou não discutiram, já era a minha intenção revisar essa questão aqui com vocês hoje, tá? Então, vou escrever aqui assim, eu acho que eu vou começar um quadro novo ali para começar escrevendo com espaço, que a gente vai usar o quadro inteiro aqui, tá? Então, nós vamos voltar à lei de Ampère e vamos tratar ela com um pouquinho mais de cuidado aqui. Lei de Ampère. E nós vamos considerar o caso de um capacitor, talvez isso faça com que vocês se recordem da corrente de deslocamento. Em geral, ela é analisada, se utiliza um capacitor para exemplificar, para mostrar, né, como ela surge, ou como para justificar a existência dela. Tá? Então, vocês se recordam da simbologia de um capacitor? Nós temos, por exemplo, aqui seria um capacitor de placas paralelas, né? Eu vou assumir que nós temos um vácuo aqui dentro. No geral, um capacitor real possui um material eletrolítico aqui dentro, né? Isso vocês chegaram a ver, eu acho que em Física 3, né? Vocês viram com certeza capacitores, né? Mas então, quando a gente liga um capacitor num circuito, o que acontece, né? Vamos supor que eu tenho uma corrente I nesse sentido, né? Tá? E aqui continuo tendo essa corrente também. Só que aqui eu tenho vácuo, as cargas não passam pelas placas do capacitor, né? À medida que o tempo passa aqui nesse circuito, eu vou desenhar aqui e depois vou apagar, tá? Vamos dizer que a gente ligou aqui uma fonte. Notem que na fonte é diferente do capacitor, uma placa é maior do que a outra, né? Então aqui a gente tem a tal da FEM, a força eletromotriz induzida, né? Que acaba sendo, que não é uma força, mas não vou entrar nessa discussão com vocês, mas nós temos uma fonte, uma bateria aqui, que está movimentando as cargas, né? Então, à medida que, em um circuito com um capacitor, claro que eu preciso também de uma resistência, tá? Eu vou desenhar aqui só para completude, não é relevante para nós agora, tá? Mas senão eu tenho um curto-circuito e as coisas acontecem imediatamente aqui, tá? Mas então, nesse circuitinho, esse lado empurra as cargas, né? Nós estamos falando no sentido convencional da corrente, que se pensa que cargas positivas que estão andando, né? Não vou entrar nessa discussão também, certamente vocês discutirem em Física 3. Mas o que acontece aqui? Enquanto esse circuito está aberto e descarregado, a carga nessas placas aqui, elas contêm a mesma densidade de cargas, de tal forma que não tenha nenhum campo elétrico aqui dentro, né? Quando eu ligo esse circuito, essa placa aqui empurra as cargas positivas, esse cara começa a ficar carregado de cargas positivas, né? E esse cara aqui, o que acontece? Esse lado puxa as cargas positivas, né? Então, esse cara começa a ficar carregado com cargas negativas, né? Posso pensar dessa forma. A ausência de cargas positivas, né, faz com que a carga aqui eu posso dizer que eu tenho, sei lá, menos Q, né? E aqui eu tenho mais Q. Então, e notem que essas cargas são função do tempo, tá? Porque em t igual a zero, essa carga é zero, né? Então, à medida que o tempo passa, eu começo a contar o tempo no momento que eu ligo essa fonte, tá? À medida que o tempo passa, essas cargas começam a se depositar na placa e as cargas positivas, entre aspas, né? E serem retiradas dessa placa. Então, eu começo a ter uma diferença de carga. Quando eu tenho uma diferença de carga, eu vou ter um campo elétrico aqui, né? Vou ter um campo elétrico
que as linhas saem das cargas positivas e vão para as negativas. Tá? E o que acontece? Esse cara vai carregando, né? Quanto mais ele carrega, maior é esse campo elétrico. Esse campo elétrico acaba se opondo ao campo elétrico da fonte. E chega, o que acontece com a corrente se eu mantiver esse circuito ligado por bastante tempo? Vai ter uma competição, né, entre a força eletromotriz gerada pelo capacitor e a da fonte, e quanto mais ele fica carregado, menor é a corrente. Vai chegar um ponto que a força eletromotriz aqui vai ser igual em sentido oposto a essa aqui, e não tem mais corrente no circuito, né? Vocês lembram, pelo menos vagamente, disso, que vocês tinham circuitos RLC, RC, circuito RC, né? Aí vocês tinham os gráficos que dava a corrente no início, e aqui seria o tempo, por exemplo, aqui seria a corrente, né? À medida que o tempo avança, essa corrente vai a zero, justamente porque esse campo vai variando, com isso a força eletromotriz vai variando, né? E vai chegar um ponto que vai se equilibrar com essa aqui, tá? Então, o que eu quero que vocês consigam visualizar é que, quando eu ligo esse circuito, esse processo de carregar uma placa positivamente e outra negativamente vai gerando um campo elétrico. Esse campo elétrico, ele depende do tempo, ele está aumentando no tempo, tá? À medida que ele aumenta, né, eu começo a ter um certo fluxo de linhas aqui que está variando dentro dessa região, tá? Então, eu ia apagar aqui, mas eu vou desenhar de volta, que é mais fácil aqui. Então, vou desenhar esse cara aqui de novo, tá? E vou aplicar a nossa lei de Ampère, né, usual, que a gente aplica. Vou considerar um certo instante de tempo aqui, tá, no qual existe uma corrente, né, como se eu tivesse uma fotografia, um certo instante de tempo, e vou aplicar a lei de Ampère. Pessoal, qualquer dúvida, por favor, me interrompam, né? Então, eu vou desenhar a amperiana em perspectiva aqui, só para dar aquela ideia de que é um loop, né? E dentro dessa amperiana aqui, assim, né? Tá? Eu tenho essa corrente I cruzando ela, né? Tá? Então, eu vou escrever a minha lei de Ampère aqui. Integral de caminho fechado de B escalar dl é igual, tá, a μ0 I, que a gente tinha dito, tá? Agora vem um detalhe, tá? Essa lei de Ampère, ela considera o seguinte, ó, para qualquer superfície, tá? Para qualquer superfície fechada por um certo contorno L, tá? A integral ao redor desse contorno das bordas da superfície vai ser igual à corrente que atravessa ela, tá? Então, o que Maxwell analisou aqui foi o seguinte, ó, que a gente, dada a generalidade desse teorema, tá, nós temos aqui, assim, que se eu estiver considerando essa superfície aqui, ó, S1, que é a superfície confinada pelo loop amperiano, isso aqui é verdade, tá? Mas e se eu considerar essa superfície aqui assim, ó? Agora vocês imaginem uma espécie de uma sacola aqui, tá? Uma espécie de uma sacola em que aqui é a boca, um balão. Aqui é a boca do balão, tá? Essa borda aqui é a boca do balão. E aqui, assim, seria o corpo todo dele, né? Toda essa superfície. Então ele pensou o seguinte, bom, e se eu tenho essa superfície dessa forma aqui assim, eu vou chamar toda essa superfície aqui de S2, tá? Aí eu vou perguntar e quero ouvir uma resposta de vocês. Tá claro o que eu me refiro por S1 e por S2? Alguém tá com alguma dúvida sobre essa diferença? Imagine um balão, né, que eu tenho aqui a boca, onde eu vou encher o balão, e aqui a bexiga, aqui o corpo dele, né? Eu posso pensar como S1 sendo essa superfície plana aqui, assim, que fecha a boca do balão, digamos, tá? Essa seria S1, e essa aqui seria S2, tá? Então, notem que a lei de Ampère, a única exigência dela é que eu faça uma integração ao longo do contorno que define a superfície. Notem que o contorno da boca do balão define tanto a superfície S1 quanto S2, independente da forma que S2 tenha, né?
Porém, o que está acontecendo aqui é que entra a corrente I aqui assim, aqui tem a placa do capacitor e não sai a corrente I, né? A corrente I, ela surge de novo na segunda placa. A geometria que eu estou discutindo com vocês está clara? Tem alguma dúvida sobre isso? Então, eu posso pensar que essa borda define tanto essa superfície circular, bonitinha, regular, quanto a outra superfície, né, do balão. Tá? Eu posso ter a lei de Ampère, ou essa relação que tem entre a circulação da borda da superfície e a corrente que cruza a superfície, ela é válida para uma superfície com qualquer forma. Tá? A diferença é que, para nós utilizarmos a lei de Ampère, a gente escolhe uma superfície sobre a qual B seja constante, porque daí a gente não precisa fazer a integral, né? A gente tira o B para fora e a integral vira só o perímetro dessa superfície, tá? Mas a lei em si, ela é geral, vale para qualquer forma de superfície, tá? Então, ela vale tanto para essa superfície aqui assim, tá? Quanto para essa superfície aqui assim, ó. Tá? Imaginem um tubo de ensaio aqui, agora está parecendo um tubo de ensaio. Uma coisa é a face plana dele aqui, que é oca, né? Essa linha pode definir tanto essa superfície aqui, que é plana, quanto o tubo de ensaio como um todo. Tá? Não existe nenhuma restrição sobre a forma dessa superfície. Eu poderia ter uma coisa mais maluca que vocês imaginarem aqui, tá? Igual continuaria válida. Só que, claro, eu não vou conseguir ver essa integral, né? Aliás, da circulação eu consigo, pode ser difícil eu calcular a corrente que passa por ela, tá? Mas aqui é visível que a corrente entra, né? E que aqui dentro não tem cargas andando de uma placa para outra, né? Então a corrente elétrica, de fato, entre as placas do capacitor, ela é nula, tá? Não sei se eu respondi tua pergunta ou deixei mais complicada ainda a dúvida. Me responde aí, por favor. Não, ficou mais claro, obrigada. Tá, obrigado, que às vezes acontece, né? A gente vai responder e complica mais ainda. Então, vocês vão me avisando aí, tá? Então, notem que nós temos agora uma espécie de uma contradição aqui, tá? Se nós considerarmos, tá? Eu vou traçar aqui assim agora, ó. Se nós considerarmos S1, que é a superfície bonitinha, regular ali, isso aqui vai ser igual a μ0i, tá? Se nós considerarmos S2, notem que ambas são definidas por L, não existe L1 e L2, tá? A sacada aqui justamente é entender que o mesmo contorno define infinitas superfícies, digamos assim, tá? A mais simples delas é essa plana. Eu posso ter infinitas outras superfícies definidas por esse contorno, né? E a gente escolheu essa aqui de tal forma que passe por entre as placas do capacitor, para mostrar que se nós considerarmos S2, qual é o resultado que eu tenho aqui? Quanto de corrente está cruzando S2? Zero, né? Tá. Ninguém falou, mas alguém pensou, né? Alguém pensou assim, zero, então botei zero aqui. Tá, tá clara essa contradição para vocês? É importante que vocês entendam. Se tiverem dúvida, me perguntem, eu repito de novo aqui. Para mim tá claro. Tá, então, vou seguir, tá? Bom, mas, por favor, não deixem de perguntar. Então, nós temos essa espécie de contradição aqui. Como é que Maxwell resolveu isso aqui? Tá? Maxwell propôs a ideia, né, que depois foi verificada experimentalmente, a ideia do que ele chamou de corrente de deslocamento. Tá? Então, o que Maxwell fez foi o seguinte, inclusive agora, eu vou apagar isso aqui, ó. Vou apagar isso aqui, para acrescentar nesse nome a lei de Ampère. Deixa eu botar de outra cor aqui. Tá? De Ampère, Maxwell, né? Opa. Então, torna-se a lei de Ampère-Maxwell. Né? Ele propôs a ideia da corrente de deslocamento. Tá? Então, ele propôs o seguinte, que a lei de Ampère seria, de fato, a integral sobre L de B escalar dl seria igual a μ0 vezes I
mais, deixa eu ver aqui para não errar, a variação de φ e dt. Tá? Aqui falta um epsilon zero. Aqui eu vou reescrever porque não ficou bom. Só um pouquinho. Então, mais epsilon zero vezes a taxa de variação do campo elétrico dividido, taxa de variação do fluxo de campo elétrico no tempo, tá? Então, isso aqui é o que ele chamou de corrente de deslocamento, tá? Posso chamar aqui de IB, que é igual a corrente de deslocamento. Tá? Então, com isso, por que ele propôs, tá, algo relacionado com a variação do fluxo do campo elétrico? Pensando, né, que deveria existir uma simetria aqui, assim, né, assim como a variação de B gera E, ele acreditava que a variação de E seria também fonte para B. Tá? Então, ele não fez essa investigação no escuro. Ele propôs, ele tinha esse feeling dele, essa intuição de que a variação do campo elétrico deveria também implicar na variação do campo magnético, né? O que de fato ocorre, né? Então, essa aqui seria a lei de Ampère-Maxwell, que vai nos dar a forma, digamos assim, completa da nossa quarta e última equação de Maxwell. Tá? Eu vou deixar depois de tarefa para vocês calcularem qual seria o valor do campo magnético entre essas duas, entre as placas, né? Porque notem que a gente vai ter um campo magnético aqui, e esse campo magnético vai induzir uma corrente, então essa corrente aparece aqui também, é uma forma de interpretar também, né, de explicar a existência dessa corrente. Tá? E aí nós vamos pegar essa expressão aqui, e nós vamos novamente aplicar o teorema de Stokes. Tá? Eu vou mudar de página aqui assim. Tá. E nós vamos, deixa eu escrever ela de novo rapidinho aqui, integral sobre L de B escalar dl é igual a μ0 vezes I mais ε0, variação do fluxo elétrico no tempo, né, taxa de variação. Então, esse lado aqui a gente já viu que quando a gente aplicar Stokes, deixa eu colocar aqui, quando a gente aplicar Stokes aqui assim, nós vamos chegar na integral de superfície do rotacional de B, escalar dA, igual a μ0. Aqui nós já vimos antes que isso aqui era a integral de S de J escalar dA, tá? Mais μ0, ε0. E aí, assim como nós vimos antes que o fluxo magnético era a integral de superfície, né, de B escalar dA, o fluxo elétrico é a mesma coisa, né, para o campo elétrico. Então, eu tenho aqui, ó, E escalar dA. Né? Então, nós podemos aplicar escrever esse fluxo elétrico como sendo assim. Eu vou de novo reservar esse d dt aqui fora, né? E vou escrever essa integral de S de E escalar dA. Tá? Bom, aí nós temos então que se eu aplicar essa derivada aqui no... Quando eu passar aqui para dentro vai ser del t, né? Tá? E aí eu vou reescrever finalmente, né? Isso aqui tem que ser válido em toda a superfície, em todos os pontos. Aí, finalmente, nós chegamos nessa expressão aqui, que o rotacional de B é igual a μ0 J mais μ0 ε0 derivada temporal
do campo elétrico. Tá? Aí, finalmente, nós temos, então, a nossa quarta e última equação de Maxwell, escrita corretamente, de forma completa. Agora sim. A disciplina de Física 3 geralmente fecha, né, obtendo, digamos assim, a última equação de Maxwell, tá? Mas, como ela envolve toda a Física 3, digamos assim, né, eu achei importante a gente gastar um tempinho, né, lembrando lei de Gauss, lei de Ampère, chegando nessas equações. A gente não viu, assim, com todo o detalhamento matemático, assim, passo a passo, tudo, porque nem seria possível, né? Mas eu revisei, eu acredito que os pontos necessários para vocês, pelo menos, entenderem, né? E conseguirem, a partir do enunciado das leis, na sua forma integral, chegar nas 4 equações na sua forma diferencial, né? Que em geral é a forma que a gente vê, assim, escrita, né? Quando se fala em equações de Maxwell. Claro que eu também uso elas na forma integral, quando tem situações que é mais útil tê-las na forma integral, outras mais útil tê-las na forma diferencial, né? Então, agora temos as 4 equações aqui corretas de Maxwell, né? E se nós quisermos estudar o comportamento delas no vácuo, né? No vácuo, vou botar aqui assim, 0 e 0, tá? Aqui eu estou supondo vácuo, né, na ausência de qualquer matéria. Notem que agora nós temos uma simetria, né? Nós temos que variação de E gera B, variação de B gera E. A menos de algumas constantes e de um sinal aqui, né? Mas nós temos essa relação. E aí eu pergunto para vocês, por que essa relação de existir um B que gera E e um E que gera B no espaço vazio, por que ela é tão importante? Por que eu fico repetindo isso, insistindo nessa questão com vocês? Por que Maxwell estava estudando essa questão? Então, eu tenho essa relação, e mais importante, é a variação, né? A variação de um é fonte do outro, tá? Vou botar assim, ó, é fonte do outro. Tá? Mas tem mais um ponto que é interessantíssimo e fundamental, que é o seguinte: eu consigo, né, na ausência, né, no vácuo, no espaço vazio, eu consigo ter E e B se propagando, né? Então isso traz a ideia de uma onda eletromagnética se propagando no vazio, né? Coisa que na época era uma ideia muito avançada, muito controversa. Tinha toda aquela história de achar o éter, que até então todas as ondas que se trabalhavam necessitavam de um meio material para se propagar, né? Uma onda sonora, eu estou falando, meu diafragma aqui se mexe, empurra o ar, esse ar bate nas moléculas aqui fora, e toda aquela história que vocês já viram lá em Física 2, né? Uma onda no mar ali, as partículas da água, os elementos de água estão se mexendo, mas sempre tem uma matéria, né, na qual essa onda se propaga, né? Então, parece que é possível que haja a propagação desses campos E e B no vácuo, né, na ausência completa de matéria. Então, esse seria, digamos assim, a nossa próxima etapa aqui, seria discutir a equação da onda, né, a equação da onda eletromagnética. Tá? Então, imaginem o seguinte, que eu tenho essa carga, eu começo a mover ela, oscilar ela para a direita e para a esquerda, né? E aqui eu tenho uma região do espaço aqui, assim, digamos, eu vou desenhar como se fosse um loop, né? Quando eu fico afastando e aproximando essa carga aqui, assim, eu estou variando o fluxo elétrico aqui dentro, né? À medida que eu oscilo essa carga, φE varia, né? E quando φE varia, ele cria um campo magnético, tá? E esse campo magnético também vai variar, então vai variar o meu φB, e esse φB vai criar um campo elétrico, que por sua vez cria um campo magnético, e assim por diante, né? Então, no momento que eu tenho uma carga em movimento, tá? Que eu tenho uma carga que está oscilando, eu tenho carga e corrente, essa carga e corrente vão gerar campos elétrico e magnético, e esses campos vão se, de certa forma, autoalimentar, né? A oscilação de um gera o outro, cuja oscilação gera o um,
e assim por diante, né? Então, isso faz com que nós tenhamos... Deixa eu traçar aqui, tá? Opa, ficou muito ruim. Aqui melhorou, tá? Nós temos uma certa direção de propagação. Aí eu posso pensar que, à medida que eu oscilo essa carga, eu estou gerando uma variação de campo elétrico. Vou traçar aqui assim. Era para ser um senoide aqui, tá? Só que notem que esse campo, aqui eu posso traçar um vetor aqui que representa um módulo desse campo elétrico, ora ele é bem pequenininho, ora ele é maior, ora ele é positivo, ora ele é negativo, né? E essa oscilação desse campo elétrico, por sua vez, vai produzir um campo magnético, tá? Aqui eu estou fazendo num outro plano de oscilação, porque eu sei que existe eles são transversais entre si, o campo elétrico e magnético, mas isso não é um ponto que eu quero discutir com vocês agora, é só porque eu sei isso de antemão e estou usando aqui para tentar desenhar essa figura aqui, assim, tá? Então, esse cara seria o B, né, e ele está oscilando também. Notem que aqui eu posso pensar ou no espaço ou no tempo passando, né? Então, eu tenho que um campo variando aqui, assim, numa certa direção, está me gerando o outro campo variando em outra direção. Isso é uma onda eletromagnética, tá? A gente ainda não entrou, é só uma ideia qualitativa que eu estou passando para vocês aqui, tá? Só uma ideia qualitativa, mas o que acaba sendo, então, a onda eletromagnética, tá? Eu tenho B e tenho E. Tem uma certa quantidade U aqui, assim, é a derivada segunda no espaço menos 1 sobre a velocidade vezes a derivada segunda no tempo. É uma coisa desse tipo, tá? Ou isso aqui é igual a zero, é uma coisa desse tipo, assim, a equação da onda, tá? Vocês devem ter visto isso em Física 2, quando discutiram a parte de oscilações e ondas. Mas é uma estrutura desse tipo, uma derivada segunda no espaço, 1 sobre a velocidade, derivada segunda no tempo, tá? Só para lembrar para vocês a cara de uma equação geral da onda, digamos assim, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, nós vamos considerar vácuo, tá? Nós vamos falar de ondas eletromagnéticas no vácuo. Então, no vácuo, nós temos, eu vou numerar as minhas equações aqui assim. Eu tenho divergente de E igual a zero, a minha segunda equação é o divergente de B igual a zero, terceira equação é... Espera aí que... Eu vou seguir a mesma ordem das minhas notas aqui para poder manter as numerações que eu vou fazer agora aqui. Me desculpem. Rotacional de E, as duas do campo elétrico, tá? Igual a menos dB dt. Agora eu vou fazer a terceira, o divergente de B, igual a zero. E a quarta, a nossa lei de Ampère-Maxwell. Rotacional de B igual a μ0, ε0, dE dt. Notem que eu já eliminei o μ0j, porque nós estamos no vácuo, então não tem j. Ok? Então, basicamente, aqui eu vou mostrar os procedimentos matemáticos que a gente faz para chegar na onda, tá? Não é trivial, não é uma coisa que a gente bate o olho e pensa intuitivamente nisso, né? Mas não é complicado também. Uma vez que tu veja ele sendo feito, né? Vocês vão ver que não é um procedimento muito complicado. Então, a primeira etapa para nós obtermos essa equação da onda, nós vamos fazer o rotacional da equação 2. Tá? O rotacional da equação 2 vai nos dar o seguinte, ó. Rotacional do rotacional de E é igual a menos... Aqui eu vou tirar o ddt para fora, porque não importa aqui a ordem que eu aplico a derivada temporal ou a derivada espacial, tá? Então, eu vou fazer assim e vou botar aqui do rotacional de B. Tá? Então, eu peguei a equação 2 e tirei o rotacional dela dos dois lados. Tá? E aí, vem uma identidade vetorial que vai ser necessária para nós aqui, que eu não vou demonstrar ela agora, mas eu vou pedir para vocês como uma atividade. Tá? Nós temos uma identidade vetorial.
e ela diz o seguinte, ó. O rotacional, tá? Do rotacional de um certo vetor, aqui eu vou escrever E mesmo, mas poderia ser qualquer vetor, a identidade vetorial, uma identidade matemática, né? Vale para qualquer vetor. Isso aqui é igual a gradiente do divergente desse vetor. Hoje vocês vão ter que acreditar em mim, tá? Mas em seguidinha vocês vão calcular isso aqui e vocês vão poder acreditar em vocês mesmos. Daí, né? Menos o laplaciano desse vetor. Então eu tenho aqui, ó, gradiente do divergente de E, menos o laplaciano de E, tá? É igual a menos del t do rotacional de B. Certo? Notem que aqui não é produto escalar. Esse cara é um escalar. Esse cara é um vetor. Tá? Notem que todos os termos aqui são vetoriais. Tá? Importante isso aí. Isso aqui, o resultado disso aqui é um vetor. Aqui é escalar, mas aqui é vetor. Isso aqui é um vetor, isso aqui é escalar. Isso, o resultado do produto vetorial do rotacional é um vetor. Então, todos os termos aqui são vetores. Tá? Então, uma vez que eu chegue nessa forma, notem que nós podemos fazer algumas simplificações aqui, né? Por exemplo, quanto vale o divergente de E? Esse cara aqui vai ser 0 pela equação 1, né? Pela equação 1, esse cara é 0. Quanto vale esse rotacional aqui, ó? Pela equação 4, nós temos que isso aqui é igual a μ0, ε0, derivada temporal de E, dt, né? Tá? Então, eu vou reescrever a nossa equação que sobrou aqui. Tá? Vou escrever como sendo menos laplaciano de E, tá? É igual a menos del t de μ0, ε0, del E, del t, né? Agora eu vou passar, notem que isso aqui são constantes, então isso aqui vai virar uma derivada segunda, tá? E eu vou passar as duas para o mesmo lado da igualdade agora, tá? Laplaciano de E, aí isso aqui vai ficar mais aqui, tá? Estou passando para o outro lado da igualdade já, digamos assim, mais μ0, ε0, del 2 e del t2 é igual a 0, tá? Então, notem a similaridade que nós temos entre a estrutura dessa equação aqui, tá? E essa equação aqui em cima. Tá? Aqui ela é unidimensional, né? Eu só estou derivando em relação a x, mas se fosse uma equação 3D, digamos assim, né, em 3 dimensões, isso aqui seria o Laplaciano de U, né? Laplaciano de U menos 1 dividido por módulo da velocidade vezes, daí seria a derivada parcial, porque essa função depende, né, do tempo e das 3 coordenadas espaciais, du dt, uma coisa desse tipo, tá? Então, notem que d2u, dt2. Notem que esse sinal aqui, ó, eu acredito que esteja incorreto. Eu vou verificar depois ali, passo para vocês, tá? Tentar achar o que está errado aqui. Mas notem que a estrutura, né, o Laplaciano, uma derivada segunda no espaço, né? 1 sobre a velocidade, aqui eu tenho μ0, ε0, sabendo que esse termo deve ser 1 sobre a velocidade, tá? Velocidade ao quadrado, inclusive, se eu não me engano, velocidade ao quadrado aqui, tá? Então, por inspeção, nós poderíamos dizer que 1 sobre c ao quadrado, que é a velocidade esperada para uma onda se propagando no vácuo, é igual a μ0, ε0. Isso é um fato, tá? Se vocês calcularem 1 dividido por raiz de μ0, ε0, vai dar c, que é a velocidade da luz.
Notem que eu estou fazendo aqui meio que alguns truques matemáticos, né? Deriva essa equação, tira o rotacional, aí substitui essa e aquela. É uma conta de chegada, né? Eu queria chegar nessa expressão, tá? Então, não é um procedimento intuitivo que tu bate o olho e diz, ah, olha que legal, né? É uma coisa, é uma construção, uma técnica que a gente aprende, né? Mas com isso a gente chega numa expressão, tá? Para a equação do campo elétrico. E a gente pode fazer a mesma coisa para o campo magnético. Aí eu assumi, como ninguém perguntou, eu estou seguindo, mas por favor me perguntem aí no caso de qualquer dúvida, tá? Eu vou fazer um outro procedimento aqui agora, que é tirar o rotacional da equação 4. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês a equação 4, né? A equação 4 é a lei de Ampère-Maxwell, no vácuo. Vou copiar ela ali assim, então. Tá? Já vou aplicar aqui esse rotacional da equação 4. Então, vou ter que o rotacional do rotacional de B é igual, aí o que nós tínhamos do outro lado era epsilon zero, mi0, epsilon zero, né? Mi0, epsilon zero, del E, del T, né? Então, vou deixar del T, e aqui dentro vou escrever rotacional de E, tá? Então, eu não copiei de volta a equação, mas o que eu fiz foi aplicar rotacional dos dois lados, né? E deixar a derivada, tirar ela, aplicar ela no produto aqui, no rotacional, que nem a gente fez aqui, tá? Só que agora nós fizemos, ao invés de fazer na equação 2, nós estamos fazendo o mesmo procedimento na equação 4, tá? Com isso, então, nós chegamos aqui, ó, deixa só eu ver uma consistência de cores aqui, é vermelho, tá? Vermelho, tá? Então, notem que nós temos agora a rotacional do rotacional de B, né? Isso aqui eu vou substituir pela nossa identidade trigonométrica, né? E aqui nós temos rotacional de E. Quanto é que vale o rotacional de E? Vocês lembram ou tem que botar no slide anterior ali? Era menos dBdt. Exatamente, pela equação 2, né? Equação 2, vou ter que voltar lá. Equação 2 menos dB dt, tá? Então eu vou pontuar aqui, vou anotar que é pela equação 2, isso aqui é igual a menos dB dt, tá? E agora, e aqui assim, aplicando a identidade trigonométrica, eu tenho que isso aqui é gradiente do divergente de B, tá? Menos laplaciano de B. Aí eu pergunto para vocês, quanto vale o divergente de B? Quantos monopolos magnéticos vocês têm aí no bolso de vocês hoje? É 0. 0, né? Então vamos colocar aqui, ó. Isso aqui é 0. Pela equação 3, eu acho. Deixa eu ver aqui, eu quero manter a... Pela equação 3, isso aqui é 0. Tá? E aí nós temos, então, uma equação equivalente àquela anterior, agora para o campo magnético, né? Nós temos aqui, eu vou escrever, ó, menos gradiente não, aqui é laplaciano, né? Menos laplaciano de B é igual a mi0, epsilon zero, menos, né, aqui também, né, porque tem esse sinal de negativo aqui, ó, então é menos mi0, epsilon zero, del 2b, del t2. Então, de novo, os dois são negativos, posso multiplicar os dois lados por menos 1, os dois são positivos, vou passar esse cara aqui para o outro lado, né, e aí vou chegar numa expressão desse tipo aqui, ó, laplaciano de B menos mi0, epsilon zero, del 2 de B dt2 é igual a 0. Tá? E agora nós temos, então, a equação da onda para o campo magnético. Né? Vou escrever aqui. Deixa eu ver. Tá, então, lembrando vocês aqui, tá? Lembrando vocês que
isso aqui, ó, eu tenho que μ0, ε0, tem que ser igual a 1 dividido pela velocidade da onda, tá? Como é no vácuo, isso aqui vai ser 1 dividido por c, aliás, velocidade quadrada. Isso aqui vem da equação da onda, tá? Por inspeção, tem que ter esse significado, até inclusive dimensionalmente, vocês vão verificar na tarefa que eu vou passar para vocês, que esse realmente é o caso, né? Então, isso aqui implica em C, por exemplo, ó, em ter essa relação aqui, eu tenho que C vai acabar sendo 1 dividido por raiz de μ0, ε0. Tá? Depois que vocês vão verificar. Mas, assim, para fechar, digamos assim, a aula de hoje, nós temos, então, que Laplaciano do campo elétrico, tá? Menos 1 dividido por c quadrado, derivada segunda temporal do campo elétrico, é igual a 0. E nós temos que o Laplaciano de B, menos 1 sobre c quadrado, derivada segunda de B no tempo, é igual a 0. E essas são, então, as nossas duas equações aqui, assim, tá? Para uma onda eletromagnética se propagando no vácuo. Tá? Onda eletromagnética, E e B, né, no vácuo.